E aí, pessoal, maravilha? Vamos continuar com a nossa brincadeira aqui? Bom, nesse vídeo a gente vai trabalhar com tipos de misturas, tá bom? Eu já tinha passado um material para vocês que falava sobre esse assunto, mas eu decidi trabalhar agora utilizando o nosso próprio material, a nossa apostila e os nossos exercícios. Por isso que eu estou montando esse vídeo. Portanto, esse vídeo aqui se refere às aulas 11 e 12 do setor A, as últimas aulas do setor A da apostila 1, tudo bem? Beleza, então vamos lá. O que a gente entendeu aí com aquilo que a gente já vinha trabalhando? Que existem basicamente dois tipos de misturas. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, tudo bem? Em termos práticos, as misturas homogêneas são aquelas que têm um aspecto único. Então, mesmo eu tendo mais de uma substância, uma mistura, quando eu olho, eu não percebo diferença nas regiões do sistema. Então, é como se fosse uma coisa única. Já as misturas heterogêneas são aquelas que, em termos gerais, podem apresentar diferenças visuais, tá bom? Eu bato o olho e vejo que cada trecho ali tem uma coisa específica. Mas em termos químicos, isso não vale. Não vale só olhar e falar se é homogêneo ou heterogêneo. Em termos químicos, o que vale é o número de fases. Mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Mistura heterogênea é aquela que apresenta duas ou mais fases. É polifásica. Então, quando uma é monofásica, a outra é polifásica. Bifásica, trifásica ou polifásica. Tudo bem? Então, o que é fase? Bom, fase, está aqui a definição, é um trecho do sistema que apresenta as mesmas propriedades físico-químicas. Ou seja, ele é igual em qualquer parte que eu tiro uma amostra. Se eu pegar um copo com água e tirar uma amostra em qualquer que seja a região, eu sempre encontro água. Portanto, vai ter sempre as propriedades químicas e físicas da água. Ou seja, o sistema tem só uma região com as mesmas propriedades, uma fase. Mas se eu pegar um copo com água e óleo, aí já muda. Se eu tirar uma amostra da região que tem água, eu tenho algumas propriedades. Se eu tirar uma amostra da região que tem óleo, eu vou ter outras propriedades, tudo bem? Então aqui, ó, mistura homogênea, mistura que tem uma fase, água com açúcar dissolvido. Depois que o açúcar dissolve em água, ele desaparece na água. Em qualquer lugar que eu tirar uma amostra aqui desse sistema, eu vou encontrar água com açúcar. Não vai ter açúcar só no fundo ou só em cima, vai ter açúcar espalhado no sistema inteiro. Essa é a característica de um soluto. Ele não se concentra num ponto, ele espalha homogeneamente no sistema. Então, esse sistema tem uma fase só. Mas se for água e óleo, ó, visualmente eu já percebo a diferença. Tem um trecho amarelo e um trecho incolor. Ou tem um trecho que é óleo, que tem as suas propriedades, e tem um trecho que é água, que tem outras propriedades. Então eu encontrei dois trechos bem definidos, bem limitados, que possuem propriedades distintas. Então duas fases, tá bom? Então sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Só que muitas vezes, encontrar o número de fases não é tão simples assim. Por isso que eu selecionei algumas regrinhas práticas para a gente utilizá-las, para não sentir muita dificuldade nos exercícios que a gente vai resolver aqui ainda hoje, tá? Então vamos lá. Toda mistura gasosa é monofásica, ou seja, tem uma fase, ou seja, é homogênea, é uma solução, tá? Não importa se você tem 2, 3, 125 gases diferentes misturados. Se todas as substâncias estiverem no estado gasoso, é uma mistura que tem apenas gases, então é uma mistura gasosa. E por definição, ela tem uma única fase, tá bom? Homogênea. Toda solução é monofásica, ou seja, homogênea. Se eu peguei uma coisa e dissolvi completamente em água, formou uma solução, então formou um sistema homogêneo, tá bom? Inclusive, o nome solução, a partir de agora, serve para substituir a expressão mistura homogênea. Mistura homogênea e solução são sinônimos. Aqui não tem mistura homogênea, a mistura gasosa, então a mistura gasosa também é solução, tá bom? Beleza. Cada estado físico de uma mesma substância representa uma fase. Mesmo que eu tenha um único componente no sistema, nem é mistura. Eu tenho só água. Mas a água foi apresentada no estado líquido e no estado sólido, na forma de gelo, em dois estados físicos diferentes, portanto eu tenho duas fases.
Cada estado físico da mesma substância representa uma fase diferente. Então quer dizer que com água eu consigo ter um sistema trifásico. Se eu fechar num recipiente água líquida, água sólida, gelo e água gasosa, vapor d'água, eu tenho a água em 3 estados físicos diferentes, portanto, 3 fases. Só para provar que está de acordo com a definição de fase, o gelo, que é a água sólida, não está boiando na água líquida. Por que ele está boiando na água líquida? Porque ele é menos denso. Então a água sólida tem densidade menor que a água líquida. Pronto, já tem uma propriedade física diferente. Lembra que a definição de fase é um sistema que apresenta as mesmas propriedades físicas e químicas. Se eu alterar essas propriedades, é uma outra fase. Maravilha? Beleza. Próxima regrinha. Cada sólido diferente representa uma fase diferente. O exemplo mais claro, mais clichê de todos é o granito. O granito tem em sua composição 3 minerais, 3 sólidos. O quartzo, a mica e o feldspato. Se ele tem 3 sólidos diferentes na sua composição, ele já tem 3 fases. Olha lá, 3 sólidos diferentes, 3 fases. Mas tomem muito cuidado para contar aquele sólido uma única vez. Então, se eu já contei o pontinho preto aqui, que é do feldspato, uma vez, eu não vou contar os outros. Então, já contou o feldspato? Sim. Todos os outros pontinhos de feldspato eu não conto mais. Tá bom? Isso significa que para o gelo também, não tem vários cubinhos de gelo, mas se eu já contei a água sólida, eu não vou contar ela várias vezes, tá bom? Então conto o sólido uma vez. Se não, pessoal, imagina quantas fases teria num saco de açúcar cristal. Cada sólidozinho, cada cristalzinho daquele é um sólido, mas eu não vou contar milhões de vezes. Bom, um sólido daquele é o quê? Açúcar. E o restante? Açúcar também. Ah, então tem uma fase lá porque tem um tipo de sólido. Tá bom? Beleza. Bom, para ver se a gente entendeu, vamos resolver os exercícios que estão na página 233. Então, se vocês não tiverem com a apostila, pausa o vídeo, pega a apostila, abre na página 233 e vamos resolver juntos. Maravilha? Então, vamos lá. Exercício 1. As figuras a seguir representam sistemas contendo apenas água ou cloreto de sódio, que é sal, ou ambas. Para cada caso, indique o número de fases e de componentes. Vamos lá, o primeiro, só tem água pura, está aqui a descrição. Água pura, quantos componentes tem? Componente é substâncias. Só tem uma substância. E qual é o número de fases? Só tem água pura. Não importa de onde eu tirar uma amostra aqui, eu sempre vou encontrar água, mais nada. Portanto, uma única fase. Tudo bem? Letra B. Aqui tem NaCl, que é o cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha. Mais nada. Vamos assumir que é o NaCl de laboratório, que é o cloreto de sódio utilizado para práticas de laboratório. Porque o sal de cozinha mesmo, o que a gente compra no supermercado, ele não é puro. Ele vem misturado com sais de iodo. Mas aqui ele falou que é só NaCl, mais nada. Tudo bem? Então, quantos componentes tem? Tem um, só o sal. E quantas fases tem? O sal é um sólido, apesar de ele estar fragmentado em vários pedacinhos, mas tem um tipo de sólido que é sal. Tem outro tipo de sólido? Tem açúcar? Não. Então só tenho uma única fase. Tudo bem? Vamos avançar. Agora eu tenho água líquida com água sólida na letra C. Acabamos de ver isso. Visivelmente eu já vejo que tem 2 regiões diferentes, mas uma regrinha garante isso. Cada estado físico da mesma substância representa uma fase diferente. Então tem líquido e sólido. Então já tem 2 fases. E a substância? Água e água. Água e água. Então a substância tem uma. Então componentes? Só um, só água. Eu fiz tudo isso apenas com água. E fases? Tem 2. A fase líquida e a fase sólida. Letra D. Eu tenho água líquida com NaCl dissolvido. Ou seja, água líquida com sal dissolvido. Tudo bem? Nem tem sal aqui no fundo. Como eu dissolvi todo o sal, formou uma solução. E uma regrinha fala que toda solução é homogênea, monofásica. Então, quantos componentes tem? 2, água e sal. Mas quantas fases tem? 1, porque formou apenas uma solução. Agora que mudou um pouco a análise. Eu tenho água, sal dissolvido e sal não dissolvido. Aqui no fundo eu percebo o sal que não dissolveu.
Pessoal, o sal que não dissolveu, a gente só enxerga porque ele não perde a forma de cristal, ele continua sendo sólido. O sal que dissolve, ele desaparece porque ele perde a forma sólida dele, ele fica em meio aquoso. Então eu tenho um trecho que é água e sal dissolvido, uma solução, e outro trecho que é um sólido. São duas regiões diferentes. A solução é uma fase, o sólido é outra. Então eu tenho quantas fases? Duas, que eu produzi usando as duas substâncias, água e sal. Só que eu coloquei muito sal. Então tem dois componentes e duas fases, a fase solução e a fase sal não dissolvido. E aqui, coloquei água líquida, água sólida, sal dissolvido e sal não dissolvido. Então ficou aqui no meio o líquido, que é água, mais a parte do sal que dissolveu. Ficou aqui no fundo o sal que não dissolveu. E ficou aqui em cima o gelo. Quantas regiões diferentes eu tenho nesse sistema? A fase sólida da água, que é um sólido, é uma fase. A solução, água e sal dissolvido, que é outra fase. E o outro sólido, que é o sal não dissolvido. Então eu tenho três fases com as mesmas duas substâncias. Então, usei água e sal para fazer um sistema com três fases. Então, olha que legal. Esse exercício mostra que, simplesmente eu falar para você, pessoal, tem água e sal, o sistema é homogêneo ou heterogêneo? Olha quantas possibilidades eu tenho com água e sal para montar sistemas. Só até aqui eu montei 6 sistemas diferentes. Tudo bem? Então, a gente precisa de mais informações antes de sair classificando o sistema. Beleza? Exercício 2. Indique a alternativa que apresenta apenas misturas homogêneas, ou seja, apenas soluções. Ferro em pó, enxofre em pó, açúcar dissolvido em água. Como tem ferro e enxofre e eles estão em pó, já são dois sólidos. Pó é sólido, tá? Só que está pulverizado, mas é sólido. Já tem dois sólidos diferentes. Se tem dois sólidos diferentes, já tem duas fases. Fora a fase aqui, solução, que é açúcar dissolvido na água. Então tem três fases. Então ele é muito heterogêneo, não é homogêneo. Areia, que é terra mais água. Pessoal, terra não dissolve em água, tá bom? Ele quer que as duas misturas sejam, tá? Então essa aqui descartou, aqui, terra mais água. A terra não dissolve em água. Se não dissolve em água, não forma solução, tudo bem? Então para ser homogêneo tem que formar solução. Letra C, ar filtrado. O ar filtrado é o ar sem partículas sólidas, é só mistura gasosa, que por definição é homogênea. E sal dissolvido em água, que a gente acabou de ver que também é homogêneo. Portanto, onde eu tenho duas misturas homogêneas é na letra C, uma mistura gasosa e uma solução. Maravilha? Bom, e esse exercício aqui, o último, ele fala de uma propriedade específica, que é a densidade, está saindo um pouco do assunto da aula, mas vamos resolver, tá aqui, né? O que ele fala? Densidade é a grandeza que indica a massa existente em certo volume do corpo. Por exemplo, a água líquida tem densidade de 1 grama para cada centímetro cúbico. Isso significa que se você pegar 1 centímetro cúbico de água e colocar na balança, vai ter uma massa de 1 grama. Então, densidade é uma relação entre a massa e o volume de uma amostra de uma determinada substância. Substâncias que têm muita densidade muito alta, quer dizer que eu pego um volume pequenininho dela e já tem uma massa grandona. Substâncias que têm densidade muito baixa, quer dizer que eu pego um volume pequeno dela e não tem quase nada de massa, é leve, tá bom? E aí, a densidade é interessante porque ela permite saber se um objeto afunda ou flutua na água. Quando que um objeto flutua na água? Quando a água for mais pesada que ele, ou seja, mais densa que ele, ou o objeto for menos denso que a água, tem uma densidade menor que 1. Quando que um objeto afunda na água? Quando a densidade dele é maior que a densidade da água, então ele vai para o fundo, obrigando a água a ir para cima. Então ele tem que ter densidade maior do que a da água. Para calcular a densidade, eu posso simplesmente fazer aquela continha, massa por volume. Aí sai em gramas por centímetro cúbico. Ou posso fazer por regra de 3. Como que eu calculo a densidade? É descobrir qual é a massa que eu tenho de uma amostra se o volume dela for 1 centímetro cúbico. Da água, por exemplo, para cada 1 centímetro cúbico, a massa vale coincidentemente 1, mas isso é só para a água. Vamos lá. Agora considere que uma colher contendo 10 centímetros cúbicos de óleo.
Uma balança mostrou a massa de 8 gramas para esse líquido. Qual é a densidade dele? Duas maneiras de resolver. Pega a massa e divide pelo volume. 8 dividido por 10, que dá quantos? 0,8. Ou por regra de 3. Olha como que é simples. Você tem para cada 10 centímetros cúbicos, 8 gramas. Foi isso que o exercício forneceu. Eu quero saber quantos gramas eu teria se eu tivesse apenas 1 centímetro cúbico. Aí eu teria gramas por centímetro cúbico. Também calcula a densidade. Se eu fizer a conta, vai dar 0,8 gramas. E esses 0,8 gramas estão para 1 centímetro cúbico. Ou, se quiser usar a formulinha, pega massa por volume, 8 gramas por 10 centímetros cúbicos, também dá 0,8 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então o óleo tem uma densidade de 0,8 gramas para cada centímetro cúbico. É menor que a densidade da água. Isso significa que o óleo ele fica em cima da água quando eu tento misturar os dois. Como os dois não se misturam, formam uma mistura heterogênea, o óleo fica em cima, a água fica embaixo porque a água é mais densa. Em uma mistura de água e óleo, quantas fases existirão? Duas, né? Um óleo e a água, porque são líquidos que não se misturam. Qual fase ficará no fundo? A densidade da água é 1. A densidade do óleo é 0,8. Fica no fundo o mais denso. Portanto, a água fica na parte inferior, porque ela é a mais densa. Beleza. Exercício 4. Vamos voltar aqui para a nossa análise de fases e componentes. A ilustração abaixo representa um frasco com dois líquidos homogêneos, A e B, não miscíveis, eles não se misturam. O líquido A tem água com sacarose, C12H22O11 é o açúcar de cozinha, então água com açúcar. O líquido B tem tetracloreto de carbono, que é um solvente orgânico, é um solvente. Quando eu não consigo dissolver alguma coisa com água, eu tenho que usar outros solventes. O tetracloreto de carbono, que é o CCl4, é uma opção. E ele está misturado com o iodo. O iodo realmente não mistura com água, mas mistura com o CCl4. Então eu tenho um trecho que tem uma solução, outro trecho que tem outra, e essas duas soluções não se misturam. Complete o quadro. Quantos componentes tem no líquido A? Então a gente vai analisar os dois trechos separadamente, tá? Quantos componentes tem no líquido A? 2, água e sacarose. Beleza? Quantos componentes tem no líquido B? 2 também, o CCl4 e o I2. Então, duas substâncias aqui, duas substâncias aqui. Qual é o número de fases no líquido A? Se eu analisar o líquido A sozinho, a água não dissolveu o açúcar? Então quantas fases ela me dá? Uma. E se eu analisar o líquido B sozinho, como se não existisse o A, o CCl4 está junto com o iodo, então um dissolveu o outro, então formou também uma fase. Agora, quando eu analiso o sistema inteiro, aí eu tenho duas fases, uma aqui e uma aqui. Só que nesse exercício, de uma maneira um pouco estranha, ele quis separar os líquidos e analisá-los separadamente, tá bom? Beleza. Letra B. Responda com base nessa afirmação. A mistura A mais B é uma solução bifásica? Sim, tem a fase A e a fase B. Nessa mistura, a fase A é a mais densa. Caso a afirmação contenha erros, como seria uma redação correta? Pessoal, ele falou que a fase A é a mais densa, mas se ela fosse a mais densa, ela deveria estar o quê? Embaixo e não em cima. Então está errado, né? A fase A não é a mais densa. A fase A é menos densa porque flutua na fase B. Então, quem está em cima é o menos denso. Maravilha! E o último exercício, que fala também de densidade, e aí vai pôr uma proposta interessante para essa propriedade, tá? É possível alterar a densidade de uma substância? Sim. Se você manter a massa e alterar o volume, se altera a densidade de uma substância. Mas vamos analisar nesse exercício aqui, ó. Um cubo de ferro maciço, então tem um cubinho de ferro maciço, com volume de 2 centímetros cúbicos, tem massa 16 gramas. Eu não tenho a massa e o volume, dá para calcular a densidade. Densidade não é massa por volume? Se eu fizer massa por volume, 16 por 2, dá 8 gramas para cada centímetro cúbico. Uma pessoa construiu 2 experimentos. No primeiro, adicionou água direta a esse cubo, do jeito que ele estava ali. No segundo, transformou o cubo em uma esfera. Então, o cubo não era de ferro, você esquentou, ele derreteu e você transformou em uma esfera oca. Só que essa esfera agora tem um volume de 100 centímetros cúbicos.
E a massa? A massa é a mesma que eu tinha. Com a mesma massa, ao invés de eu fazer um cubinho, eu conformei, eu modelei ela num novo formato, que é um formato de esfera, tá bom? Então a massa continua sendo 16 gramas, só que agora com um volume diferente. Se eu pegar a massa, 16 gramas, e dividir pelo novo volume, a densidade muda, não muda? Antes era 16 por 2, dava 8. Agora vai ser 16 por 100 e vai mudar a densidade. Letra A água e o ferro formam quantas fases? Pessoal, ferro não dissolve em água. Graças a Deus, né? Porque se dissolvesse, quando chovesse eu ia perder o portão de casa, ia sumir o portão. Então água e ferro não formam uma solução. Se não forma uma solução, eu vou ter a fase água e a fase ferro, sólido separado. Então, duas fases. Letra B. O objeto de ferro flutua ou afunda em cada experimento? Bom, a densidade da água é igual a 1. Para afundar na água tem que ter densidade maior do que 1. Para flutuar na água tem que ter densidade menor do que 1. Olha o primeiro experimento. No primeiro experimento, que é o cubo de ferro, não era 2 centímetros para uma massa de 16 gramas? Qual que seria a massa se eu tivesse 1 centímetro? Lembra que para calcular a densidade, eu descobri qual é a massa para uma unidade de volume, 1 centímetro. Daria 8 gramas por centímetro cubo. Então o cubo afunda, porque 8 é maior do que 1. Então a densidade é maior. Mas no segundo, eu alterei o volume de 2 para 100. Eu peguei esse cubo maciço e transformei numa esfera oca com volume bem maior. E aí como que fica? Agora o volume que é 100 está para a massa 16. Antes era um volume de 2 para 16, agora o volume de 100. Qual que é a massa que eu tenho para cada centímetro cúbico? Se eu pegar a massa e dividir pelo novo volume, vai dar 0,16. E 0,16 é menor do que 1. Se é menor do que 1, ele boia. Então, o mesmo material, dependendo do formato dele, ele pode afundar ou flutuar. Isso vai depender da massa e do volume que ele assume em cada apresentação. Tudo bem? Então, ele flutuaria. Beleza, pessoal? Com isso, a gente encerra o setor A da apostila 1. Agora vão ficar faltando apenas as aulas do setor B. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Obrigadão.